Olá, meus amigos aqui do canal Ensinamentos da Era de Aquário, também o canal Luciano César, bem-vindos todos vocês, vamos chegando aqui para a nossa live. Estamos com uma live especial hoje com um assunto muito, mas muito interessante, muito importante, e você é convidado a participar com a gente dessa live, ficar até o fim, compartilhar, mandar para os seus amigos, deixar seu comentário, porque hoje é um assunto que vai interessar demais você. Estamos entrando no novo ano, janeiro 2022, e nós queremos todos aquela velha frase, né? Como melhorar o ano, como ser melhor, como obter prosperidade, como obter a vitória sobre as situações. E aqui a gente convidou para o nosso canal, né? Com muito carinho, trouxemos uma pessoa especialista nessa parte, um psicanalista, Newton Lucas, que vai explicar para vocês como vencer os medos e como superar os medos, os desafios, para que a gente comece 2022 com toda a nosso potencial, nossa força. Então, bem-vindo você que está chegando, e eu vou chamar agora para a alegria de todos nós, o meu amigo, o psicanalista Newton Lucas. Bem-vindo, Newton, aqui para o nosso canal, que alegria estar com você aqui novamente. Fala para nós aí. Olá, Luciano, tudo bem com você? Espero que 2022 traga para você e sua família e para todos os inscritos e pessoas que estão nos ouvindo agora, muito sucesso e prosperidade. É isso que nós queremos, é isso que vai acontecer na nossa vida. Maravilha. Então, pois é, a gente começou a ideia dessa live, até vou botar aqui o título dessa live, porque todo mundo chega para mim e diz, como que eu posso melhorar o ano, como que eu posso vencer os medos, como que eu posso superar os desafios, né? Então a gente criou essa live, Como Vencer os Medos, Guia para a Saúde Mental, Lei da Atração, né? Tem até o site ali, www.clubepoderosamente.com. Então, é um assunto vastíssimo. A gente falou a semana passada sobre falamos como a saúde mental, como cuidar e manter da saúde mental em 2022. É o tema da live que está no canal. Quem não assistiu, assista, que está maravilhosa, né? E hoje, então, em complemento a esse mesmo tema, nós estamos falando como vencer os medos, né? Como vencer os seus medos? Olha ali, então, gente, fala para nós um pouquinho sobre essa possibilidade de a gente vencer os medos e superar os medos e conseguir obter a vitória desejada sobre todas as situações. Então, conta para nós um pouquinho o que você teria para trazer de contribuição para nós superarmos, vencermos, aprendermos o que precisamos fazer para esse ano novo que começa agora, Newton. Bem, é muito prático, Luciano. Nós fizemos uma enquete no nosso canal e uma das questões mais importantes que foi abordada foi quais são as suas dificuldades para vencer em 2022? Dinheiro, trabalho, vencer os medos ou relacionamentos? Vencer os medos e dinheiro foram as mais apontadas, né? Então, mas vencer o medo passou assim, a dificuldade que eu tenho é medo de trabalho, medo de faltar dinheiro, medo disso, medo daquilo, e muitas outras questões. Mas, assim, você fica impressionado com a quantidade de pessoas, e às vezes por conta de medos pequenos. Medo, por exemplo, da crítica. A gente acha que, para mim, eu não tenho mais esse medo. Falar em público, falar normalmente com qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas tem pessoas que sofrem com isso e se ressentem só no fato de pensar, poxa, amanhã eu tenho que fazer uma entrevista de trabalho e terei que falar com pessoas que eu não conheço. E elas têm esse medo e isso se transforma, até somatiza. Esse medo é consumidor de energia. E o que mais importante você tem na sua vida é a energia. O medo, ele suga essa energia sua e te coloca numa bolha. Então, você vive todos os dias para manter essa bolha de medo. Quanto mais medo você tem, mais manipulado você é e mais você não consegue, menos você consegue progredir na sua vida. Então, vencer os medos, vem aí dessa pesquisa nossa, e nós trouxemos aqui esse livro, você está aparecendo agora, do Napoleon Hill, os 6 medos básicos, né, do ser humano, e como vencer esses 6 medos. Isso é muito importante, é um livro dos mais importantes no mundo, um dos mais vendidos no mundo, dos 50 mais vendidos do mundo, com mais de 70 milhões de livros vendidos, e isso não foi feito agora. Essa foi uma pesquisa que ele fez nos idos dos anos lá de 1920, 1930, através de uma parceria com Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da humanidade de todos os tempos. Andrew Carnegie ofereceu a Napoleon Hill esse trabalho. Se ele tivesse medo
de fazer esse trabalho, um jovem, um rapaz de entre 20 e 20 e poucos anos de idade, ia fazer uma entrevista com mais de 1.500, 3.000 milionários e líderes no mundo todo, conhecidos do Andrew Carnegie. O que ele fez? Ele pensou, bem, se eu entrevistar essas pessoas, eu posso ser envergonhado, eu posso perder o trabalho e muitas outras coisas. Mas, se eu fizer bem feito, eu posso ser reconhecido, ficar milionário e muitas outras coisas. E, pasmem vocês, ele não recebeu um único centavo para fazer essa entrevista. Como eu falei com o Luciano anteriormente, se fosse no dia de hoje, você aceitaria uma proposta dessa? Você iria trabalhar para alguém, um milionário famoso, que vai te dar a carteira de clientes dele, para você entrevistar, descobrir quais são os gostos dessa pessoa, descobrir como ela chegou nesse momento de vida, nesse nível de riqueza, sem receber um único centavo, sem amparo sindical, sem amparo legal, simplesmente força, vontade e coragem. Você teria essa coragem? Bem, pela entrevista, pela enquete que nós fizemos, 90% das pessoas não fariam isso hoje. Ou seja, se fosse hoje Andrew Carnegie e Napoleão Hill, a figura de Napoleão Hill não existiria para nós. E é um dos maiores autores, lei da atração, empreendedorismo de todos os tempos. Não é verdade? E ele conseguiu apontar para nós os 6 medos básicos de todo o ser humano. Quando você consegue entender, primeiro passo, você tem que compreender, eu tenho medo. Segundo, você vai tratar esse medo. O que eu chamo de tratar o medo? Identificou qual medo que é, como você vai enfrentar e lidar com esse medo durante todo o dia. Tem pessoas que têm medo de dirigir em alta velocidade. Tem pessoas que têm medo de barata, esse medo simples. Tem pessoas que têm medo de centenas de coisas. Como que você lida com isso? Para determinadas pessoas, só o fato de ouvir falar a palavra barata, a pessoa desmaia. E isso é normal, acontece no mundo todo. Como você vai controlar isso? Será que vai segurar uma barata todo dia, vai fazer você controlar o medo? Você pode ter um ataque do coração. Então, tem outras formas de você lidar com o medo que Napoleão Hill ensina nesses 6 medos básicos. E você vai adaptando para o seu dia a dia, né? É importante conhecer, entender e colocar em prática as informações de Napoleão Hill. Isso é muito importante para que você tenha prosperidade e saúde mental em todo e qualquer tempo da sua vida. Incrível, né? Incrível. A gente tem que se basear mesmo nas pessoas bem-sucedidas, né? E entre elas, eu conheço Napoleão Hill, esse livro é famosíssimo. Então, qual é que seria, então, Newton, os 6 medos básicos, né? Depois acredito que cada medo tem os seus subitens, né? Mas a gente chama dos 6 medos básicos. Então, fala para nós, eu vou colocar umas imagens aqui que tu me forneceu, né? Dos 6 medos básicos e como depois a gente pode aprender a dominar, a superar esses medos básicos para a gente atingir a vitória na nossa vida, né? Então, como vencer os medos, os 6 medos básicos, né? Fala para nós aí que eu vou colocando algumas telas aqui enquanto isso. Ok. Bom, os 6 medos básicos são: 1, medo da pobreza. 2, medo das críticas. 3, medo da doença. 4, medo de perder o amor de alguém ou medo da solidão. Medo da velhice. E medo da morte. Agora eu vou falar medo da pobreza, que é o medo mais forte da humanidade. Não é de algum grupo, é muito importante isso. Não é porque você pertence a um determinado grupo social que o medo não vai te afligir. Ele aflige todo e qualquer tipo de grupo, não importa a sua escolha, a escolha do que você faz, sua profissão, religião, não importa. Ele vai afligir, pode afligir você ou não. Depende do seu nível de coragem, de fortalecimento emocional que você tem. Então, o medo da pobreza, ele atinge as pessoas de que forma? A falta, o medo da perda de dinheiro, de trabalho, de uma situação confortável, o medo de não ter moradia, o medo de não poder atender aos seus filhos, à sua esposa, ou a si mesmo com uma roupa nova, decente, com uma escola, um caderno, uma alimentação. Esses são os medos fundamentais. Dentro do medo da pobreza, você é manipulado pelas redes sociais, pela imprensa, de que forma? A cada minuto que você entra no jornal, na televisão, você vê o anúncio de um telefone celular, de uma nova televisão, de um aparelho de som, de qualquer outra coisa, de uma roupa, de um tênis, não é verdade? A cada segundo. Toda vez que você é impactado com uma imagem dessa, você está sendo forçado a quê? A sua mente
é repreendida informando o seguinte: você não conseguiu atingir esse patamar para adquirir esse bem. E você se oprime, e você fica com medo de, eu não vou conseguir, se eu não conseguir isso, eu não vou estar igual a pessoa, o meu vizinho, ao meu irmão, ou a qualquer outra pessoa. Você esquece uma regra muito básica, que é, para você viver e ter sucesso na sua vida, você deve fazer o quê? Cuidar da sua vida, sempre olhando de trás para frente a sua evolução. Você vai olhar como que era o Newton, o Luciano, em 2010. Como que o Luciano e o Newton e a Maria e o João estão hoje em 2022? O que eles superaram e o que não superaram? Essa é a forma correta de balizar a sua vida. Ao passo que, quando você se sente manipulado, está manipulado, tudo que está ao seu redor te incomoda. O fato de ele oferecer, a rede social oferecer, por exemplo, um restaurante novo chique. Tem pessoas, eu tenho alunos, tem pacientes, tem inscritos que sofrem com isso. Por que eu não consigo ter o resultado que o outro tem? Por que o outro consegue ter isso e eu não consigo? Por que o fulano consegue ir ali, comprar aquele sanduíche naquela loja e eu não consigo? Isso faz mal para mim. Na verdade, a bem da verdade, tem que ser dito. Você não precisa de nada disso. Você pode ter o seu alimento, a sua roupa e viver muito bem no seu dia a dia. Você não precisa ser controlado nem manipulado. Você pode viver uma vida maravilhosa com o que você tem agora. Nem todo mundo nasceu para ser Elon Musk. Nem todo mundo nasceu para ser o homem mais rico, a mulher mais rica do mundo. Você pode ser feliz e viver muito bem com a sua riqueza. E qual o tamanho da sua riqueza? Essa é uma pergunta muito importante que muda a visão do medo da pobreza. Quando você descobre que as redes sociais, que as mídias não dominam você, você vai descobrir o tamanho da sua riqueza. De repente, para você, R$1.000 por mês sobrando já é suficiente para você ter uma vida feliz. Nós temos casos de alunos e inscritos que já nos relataram isso. R$1.000 por mês já é suficiente para ele ter uma vida feliz, muito feliz. Por quê? Porque ele não está olhando para a Lua. Quem olha para a Lua fica apaixonado com a Lua e às vezes não consegue chegar até lá e fica sofrendo com isso e é uma coisa basicamente inalcançável hoje, não é verdade? Então, quando você olha para perto de si, você traz as coisas para perto de si, você não independe de como os outros querem te manipular. E esse medo de pobreza vai se afastando, você consegue viver bem, se alimentar bem, ter resultados positivos com o que você tem e a sua vida flui naturalmente. O medo também advém da pobreza. É adquirir alguma coisa e não conseguir pagar por isso. Hoje, nós temos milhões e milhões de pessoas que estão aí na faixa dos devedores. São mais de 60 milhões de brasileiros vivendo na faixa de devedores, com nome sujo na SPC e Serasa. Por conta disso, você não vai conseguir viver? Não. Você entrou numa roda viva, ou seja, você foi manipulado, comprou, financiou, pagando juros altíssimos, né? Não consegue pagar. Agora vai se tranquilizar, já está passando sufoco, vai se tranquilizar, respira e vai pagando da forma que pode, indo com muita calma. As pessoas que não têm um controle emocional forte, sólido, elas se apavoram com isso, aonde se meteram e perdem o controle com as coisas. Acabam entrando em mais dívidas, agiotas e por aí vai. Isso gera mais medo. Ou seja, aquilo que você foca cresce na sua vida. Se você tiver controle emocional, você vai conseguir superar, porque tudo tem um momento X que cresce, e depois ele passa e, como se explica um matemático alemão chamado Gauss, né? A curva de Gauss. Tudo começa bem pequeno e vai subindo. Em determinado momento está lá no topo, mas tende a cair, como se fosse uma onda no mar. Passa, verdade. Vão chegar no lugar certo. Que é bem isso aí mesmo. Isso aí. Bom, peraí que tá dando eco agora. Eu acho que baixa um pouquinho o teu retorno que tá dando um pouco de eco. Tá, bom, é interessantíssimo isso aí, né? Esses medos, eles de fato constroem, eles fazem o trabalho da lei da atração ao contrário, né? A lei da atração, ela é positiva. O medo, ele é, digamos, na minha leitura, é o contrário da própria lei da atração, é utilizando as leis cósmicas ao nosso desfavor. Então a gente tem que aprender como dominar esses medos. Então, primeiro, medo da pobreza e continua, então, qual é o segundo maior medo da humanidade e como a gente pode superar, então, esse medo, esses medos, assim, básicos ali, né? Então, conta para nós aí, eu vou colocar aqui a imagem. Então, o segundo é o medo da crítica. O medo da crítica é o quê? É aquela pessoa que hoje
em qualquer tempo da vida, ela tem medo de fazer algo e ser criticado. É aquele profissional que está trabalhando e ele quer um cargo melhor, porque ele sabe que pode mais, ele sabe que pode fazer outras coisas da vida, a não ser trabalhar no horário fixo padrão, mas ele tem medo de ser criticado dentro de casa, pela família, fora de casa, por amigos, colegas, e hoje em dia nas redes sociais. A pessoa que tem medo de fazer o novo, fazer o diferente, tentar o novo. O mais importante da lei de atração, Luciano, é a intenção. O que é a intenção? Eu sei que posso, mas para mim fazer, eu tenho que agir. Então aí tem primeiro a intenção. Eu sei que posso, eu tenho a intenção de fazer algo. Por isso que as coisas acontecem no mundo. Muitos milionários saíram do nada. Na verdade, a grande maioria dos milionários que existem hoje, eles saíram do nada, absoluto nada. Chegaram onde chegaram, né? Elon Musk, que eu falo que hoje é o homem mais rico do mundo, ele saiu do zero, né? O pai abandonou a família, ele estava sem nada, foi estudar numa determinada escola, vendendo, fazendo um monte de vendas e tal, e conseguiu resultados financeiros. Ou seja, ele não teve medo de crítica. Um detalhe muito interessante que eu pego sempre nesse caso do Elon Musk, ele foi lançar a SpaceX, aquela empresa de foguetes dele, que hoje tem mais de 60, 80 satélites circulando a Terra. Tem países que não tem um satélite sequer. Esse homem conseguiu colocar mais de 60 em órbita. Então, ele tentou fazer a SpaceX. Ele pegou o dinheiro que ele tinha e investiu nessa empresa lá de foguetes. Todo mundo foi contra. Todos ao redor, parentes, familiares, mais uma família separada. Pronto. Ele falou, não, agora eu vou lançar o meu primeiro foguete. Já tinha contratado as pessoas e tal. E os engenheiros, todos aeroespaciais, falaram, eu não vou trabalhar com você, amor. Não gosto de você, você é estranho, não vou trabalhar, isso vai dar errado. Ele foi, né? Ele pensou, se eu não fizer, não acontece, então eu mesmo vou lá e vou fazer. Ele foi e fez. O primeiro lançamento do foguete deu certo? Não, o foguete subiu, rodopiou e caiu no mar. Por sorte, estava testando uma plataforma marinha. Depois, ele foi e muitas pessoas falaram, redes, jornais falaram contra, o governo falou contra e tudo mais. Ele foi e tentou lançar o segundo, já com determinada experiência e sem ninguém para ajudar. Né? Os grandes engenheiros aeroespaciais não quiseram ajudar. Ele foi e lançou. Deu errado também. Segunda tentativa. E não é de graça. Milhões e milhões dele. Quase à beira da bancarrota de novo. Né? Foi, na terceira vez tentou. Deu errado também. O homem desistiu? Não desistiu. Mas, com essas tentativas e erros que ele fez, é um método socrático. Ele acabou atraindo quem? As pessoas de coragem também. As pessoas que viram nele um homem de coragem e acabaram indo ajudá-lo. Nisso que foram ajudá-lo, hoje, ele se transformou nesse homem muito rico, mais rico do mundo, né, com mais de 80 satélites em órbita no mundo, na Terra. Vai atingir o mundo todo com a rede de internet. Starlink, né? Neuralink. É incrível. Maravilha. Tem um exemplo também, só para ilustrar, tem uma escritora do livro Harry Potter, a escritora inglesa, que ela foi com o livro embaixo do braço em dezenas de editoras, dizendo, eu tenho um livro aqui, o pessoal negava, ela foi, parece que em várias, dezenas, 10, 20, 30 editoras, só não, e a última lá que já estava desistindo, né, aí elas aceitaram, vamos ver o que vai dar, né? E daí estourou, foi best-seller. Então a gente é um exemplo para nós, para que a gente. E aqui no YouTube, quem trabalha no YouTube, como eu e você também, a gente tem muita crítica, tem pessoas que não gostam de partidos políticos diferentes e tal. Mas mesmo assim a gente tem que fazer o balanço, né? O balanço sempre é extremamente positivo. Em, digamos, 99% de pessoas aprovam o trabalho e 1% critica, então tem que ser desprezado esse 1%, isso aí faz parte da margem de erro, né? Então, maravilha isso. Então, medo da crítica, esse é o segundo medo, né? Então complementando essa aí, então, diga mais alguma coisa. Não, aproveitando esse gancho aí que você falou, da escritora da Harry Potter, eu quero falar da Louise Hay também, que é uma coisa bem similar. Louise Hay é uma das maiores escritoras de todos os tempos sobre lei da atração, autoestima, né? Então a Louise Hay, ela atendeu, depois de ter sofrido muito e coisa e tal, ela parou numa igreja nos Estados Unidos, ter sido casada com um homem maravilhoso, rico, lá da Inglaterra, sofreu também traição, ela tem uma vida fantástica, né? E ela voltou para os Estados Unidos trabalhando numa igreja, ela foi ministra dessa igreja. Como ministra, ela ensinou as pessoas que iam procurar as afirmações positivas, as meditações dela, coisa fantástica, né? E nesse meio tempo ela foi criando um cronogramazinho, uma planilha,
Quais são as principais doenças emocionais e físicas que as pessoas têm? Como tratar aquelas doenças? E com isso, aquilo bem rabiscado, tá? É incrível você ver isso. E ela chegou para o pastor dela e falou assim, pastor, eu vou lançar um livro. E esse pastor falando com Luiz Rey, ele falou, não, ele pegou os rascunhos dela, né? Falou assim, não, você não vai conseguir ter isso aqui é bobagem, é coisa de mulher. Falou isso para ela. Ela falou, bem, eu não vou lançar, eu já lancei, e esse livro já foi vendido para milhares de pessoas já compraram o livro. O pastor ficou assim, né? Ele previu, ele se baseou no que ele entendia como sucesso, e ela não, ela foi sem medo da crítica, sem medo de nada, porque ela já tinha passado por tudo que tinha que passar, e ela foi e lançou o livro, e vendeu. Hoje também é um dos livros mais vendidos do mundo, o livro dela, Você Pode Curar a Sua Vida, é fantástico. É verdade, maravilha. Bom, tá, vamos lá então, a gente teve o medo da pobreza, o medo da crítica, vamos ver agora então o terceiro medo que mais incomoda, que assola a humanidade. A gente quer aprender e também aprender como curar esses medos, né? Mas isso aí já é um trabalho que vai em um certo tempo. Ó, medo da pobreza, medo de críticas, e o terceiro é o medo da doença. Opa, olha aí, ó. Bem, o medo da doença é utilizado desde sempre pelos grandes poderosos no mundo todo. Governos, impérios, sempre usaram o medo da pobreza, da doença, para manipular, sugestionar a população. Ou seja, quanto mais medo tiver a população, né, mais controle eu vou ter, porque eu tenho a solução. Isso parece uma coisa bem prática que nós estamos vivendo hoje, né? Se cria uma modalidade de medo. Então, existe uma doença. Essa doença está circulando o mundo. Imagina você na Idade Média, com a peste negra circulando toda a Europa. Imagine isso, milhões e milhões de pessoas. Você tinha medo e você seguia caricatamente, né? E assim, sem pestanejar qualquer norma que vinha dos governos. Por quê? Você tinha medo da morte. Mesmo que sabendo que ela foi trazida pelos ratos, quem vivia em situação um pouco melhor não era afetado. Mas quem vivia lá na pobreza e tudo mais era afetado aos montes. Isso é uma verdade. Então, mas se falou para todo mundo, nossa, se você estiver próximo de uma pessoa que tem isso, você vai pegar, e as pessoas começaram a ter medo. E a partir desse ponto, começaram a se separar. Aí foi se separar, essa é a grande questão, separação do joio e do trigo, parece uma coisa muito legal na Bíblia, mas na prática se usa de forma cruel, ou seja, eu lanço uma ideia de que existe uma doença. Você que quer ser saudável, você sempre, desde a era das cavernas, o ser humano percebeu que ele tinha que ser forte, saudável, para poder vivenciar todos os enfrentamentos que tinha, as dificuldades que tinha, lutar com o tigre, lutar com qualquer tipo de animal, poder vencer esse animal e trazer alimento para casa. Para isso, ele tinha que estar saudável, muito saudável. E o medo da doença afligiu o ser humano, porque se ele tivesse qualquer tipo de doença, era fatal. Então, isso vem até hoje, nos dias de hoje. Nós temos medo da recuperação. Nós temos medo da doença e muito mais medo ainda do que das sequelas da doença. Então, hoje se utiliza em qualquer tempo, em qualquer lugar, se utiliza, essa é uma das formas de manipulação do ser humano, que é o medo da doença. Como vencer o medo da doença? Olha, é muito difícil? Para algumas pessoas é muito difícil. Veja você como Napoleão Hill nos ensina aqui. Por que os médicos não são tão propensos a pegar doenças como todo mundo? Porque eles não têm mais o medo de ter contato com vírus, bactérias. Eles não estão vacinados fisicamente contra todos os vírus e bactérias, mas eles têm emocionalmente, mentalmente, eles têm ali um bloqueio contra esse tipo de doença, porque ele estudou aquilo, ele sabe como aquilo pode afetá-lo ou não. Então ele não tem esse receio. Não ter o receio já te traz uma segurança muito grande, porque basta você ter o pensamento positivo nessas questões que as coisas vão mudando. Como Freud ensina, mais de 70% das doenças, e isso aí, Dr. Laí Ribeiro faz eco, mais de 70% das doenças são criadas primeiro na nossa mente. Ou seja, você tem medo, você baixa a sua imunidade. A sua imunidade baixa, até uma gripe pode transformar você em uma abelha, pode trazer um transtorno muito grande para essa pessoa, porque ela foi picada por abelha, eu vou ter alergia, e essa alergia se transforma numa coisa gigantesca, sem solução. Porque bem isso. Você deixou a sua mente se abalar, e você transformou uma coisa muito pequena
em algo que pode ser solucionado muito rápido. De repente, você nem vai ser afetado, mas você já transformou, porque entrou no delírio coletivo, como nós dizemos na psicanálise. E esse delírio faz com que você fantasie toda a problemática de uma doença que pode existir ou não, mas de repente em você não vai afetar em nada, vai passar, vai ter um momento dela que ela vai passar, mas você entrou no delírio e acabou. Então, como Laí Ribeiro falou, como Freud ensinou, primeiro, cuide da sua mente, aceite que você é forte, crie essa mentalidade de força, crie essa imagem de segurança em você, que você vai enfrentar tudo com muita tranquilidade. Maravilha. Então, tem até hoje em dia um preceito que é criado pelo sistema, que é criar um motivo de medo, depois criar uma narrativa, né, para curar o medo, e terceiro, dar a solução que eles querem, né? Então, tem até uma sigla que diz, né, crie a situação, dê a narrativa, que é feito pela mídia, né, exatamente o que estamos passando agora, e no final dê a solução, né? Que a solução exatamente é o lucro das empresas farmacêuticas. A solução sempre vem, só que não é a solução, é um engodo, né? Mas enquanto isso a humanidade vai se afundando. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Vou até aproveitar, Luciano, eu vou fazer uma dica de filme para que quem está nos assistindo agora assista esses filmes. O número 1 chama Não Olhe para Cima, esse de Leonardo DiCaprio agora. É um filme excepcional, que vai falar como o medo atinge cada parcela da população. Tem parcela da população que sente que o medo pode ser lucrativo, tem parcela da população que não está nem aí para nada, vai ficar olhando namorado, cinema, qualquer coisa, e tem a parcela da população que se preocupa muito. E como, com o tempo, essas pessoas vão mudando de posição. É muito interessante. Não Olhe para Cima. É um filme que deve ser visto na Netflix, deve ser visto e analisado com critérios para os dias de hoje, né? Ao mesmo tempo em que o filme fala não olhe para cima, é o que Leonardo DiCaprio fala. A presidente lá dos Estados Unidos, naquele momento, não recordo o nome dela agora, mas uma atriz famosíssima, ganhou Oscar e tudo mais. Ela tem a narrativa de não olhe para cima e olhe para baixo. Olhe para baixo. Então você vê aqueles grandes comícios americanos, eles fazendo uma paródia de tantos presidentes que nós já vimos aí, né? Falando de bonezinho e tudo, olhe para baixo, em contradição ao que o cara que é cientista mesmo detectou. Isso é assim, vai acontecer. Aí, não olhe para cima, o cometa lá quase caindo, destruindo a Terra, não olhe para baixo. E o mais interessante é que as pessoas se deixam manipular de tal forma que elas começam a olhar realmente, literalmente para baixo. Não olha, o cometa aparecendo ali, a pessoa não olha para cima. É incrível como que é. Foi desvio de foco, né? Tira o foco daquilo que é o principal para colocar o foco naquilo que é de interesse da grande mídia, né? Mais ou menos é isso, né? Pois é, mas enfim. Mas, Newton, assim, retornando então às três grandes medos, medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, e vamos para o quarto agora. Vamos lá, queremos saber, conta para nós. Medo de perder o amor de alguém e medo da solidão, a mesma coisa. Esses são um dos medos primordiais, certo? Por quê? Quando você perde um familiar próximo, você tem uma determinada dor, que essa dor pode não ser superada. Na psicanálise, nós descobrimos o seguinte: a perda do pai, da mãe, marido, esposa, são as dores mais profundas que o ser humano enfrenta durante a vida. As dores emocionais mais profundas, ou seja, o medo da solidão, o medo de ficar só, faz com que a pessoa se oprima de tal forma que ela tem uma necessidade tremenda de participar de qualquer tipo de grupo social, só para não ter solidão. Então a pessoa sofre muito sendo impregnada pelas ideias de coletividade, de grupos, né, separados, que a mídia nos traz hoje. Nós sempre temos que focar na mídia, por quê? Porque eles nos trazem isso hoje. Eu poderia falar em reuniões de igrejas, mas não é o foco principal. O foco principal é a grande massa, é a mídia que vem de longe, são os grandes programas de TV, as grandes mídias sociais, nem vou citar, elas usam determinados influenciadores, determinadas palavras para poder fazer com que você pense que se ficar sozinho, sua vida vai se acabar. E é notório que é mais difícil você conseguir alguma coisa sozinho. Você vai conseguir mais se tiver as pessoas corretas do seu lado. Só que isso se transformou numa fobia. E essa fobia machuca. Essa fobia traz para você essa questão de ansiedade.
E a ansiedade é aquela questão do futuro muito presente na sua vida. E o futuro não existe, só existe o hoje, o agora. Verdade, o amanhã é hoje. Então, a pessoa que está muito na ansiedade, muito no futuro, com medo da solidão, ela sofre muito agora e ela acaba não conseguindo ninguém. Tem vários casos que nós atendemos, nós ajudamos. No nosso canal, por exemplo, de inscritos que falam, deixam nos comentários ali, o medo de ficar sozinho. Pessoas de todas as idades, 30, 40, 60, 70 anos, que não tem alguém, que estão sem alguém, que estão procurando um parceiro. Até hoje, imagina, pessoa de 70 anos procurando alguém para conviver. Pode conseguir? Claro que pode. Merece conseguir? É claro que pode. O próprio Napoleon Hill, Wallace Watts, eles têm vários relatos de pessoas que passaram de 60 anos e conseguiram, através de uma indução da mente subconsciente, conseguiram encontrar parceiros, pessoas que querem viver a vida com elas e passaram o resto da vida tranquilo, felizes, criando coisas positivas. A primeira regra para vencer o medo da solidão é o quê? É você se sentir bem consigo mesmo. Tá? Eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou próspero. Aceitar a sua vida bem, do jeito que ela é. Se sua vida é extrema riqueza, aceite-se bem. Tem pessoas que têm extrema riqueza, nós podemos achar essa pessoa, com esse sheik árabe, com tudo que ele pode ter no mundo, ele é feliz. E de repente não é. De repente, a pessoa que vive numa casinha de sapê lá no Nordeste, com 8 filhos, não tem praticamente nada, é uma pessoa feliz, porque ele está onde ele quer estar, com quem ele quer estar, do jeito que ele pode estar. Essa é a grande diferença. Você tem que analisar e entender você mesmo. Tem que se permitir, tem que se aceitar, tem que sentir-se merecedor das coisas maravilhosas de Deus. E lembre-se, nem tudo que é para o João é para Maria. Você tem sua vida. De repente, o seu vizinho tem alguma coisa, mas você não tem. De repente, o seu vizinho tem uma vida que você acha que é tão esplendorosa, mas se você parar, ouvir o dia a dia dele, ele te contando, você vai perceber, de repente, a sua vida é muito melhor, mais tranquila, mais leve. Por isso que não é necessário o medo da solidão. Sempre você vai ter alguém ao seu redor que vai te receber, sempre. Basta você aceitar isso, aceitar essa bênção, porque nós vivemos em comunidade, e sempre nessa comunidade tem alguém que vai estar disposto a te ouvir, a te receber, a te orientar da forma que você precisa. Maravilha, bem isso mesmo, né, Eliud? E assim também eu acredito que a pessoa tendo o bloqueio, né, de se achar inferior e, eu não mereço porque eu já tenho idade, porque esse bloqueio limita e impede que qualquer pessoa se aproxime. Quando a pessoa se desbloqueia e diz assim, não, eu sou merecedor, eu sou filho de Deus, e aquelas afirmações que a gente fala às vezes, isso já libera esse bloqueio, a pessoa começa a ficar uma energia expansiva que acaba atraindo amigos, não falo nem namorado, às vezes até amigos, bons relacionamentos de amizade, de contatos, para que a gente tenha um intercâmbio saudável, né? E hoje em dia, pela internet, é possível ter um intercâmbio bem saudável entre pessoas, até de regiões diferentes, né? Então, a gente tem que estar aberto para isso. Então, se você tem medo mesmo da solidão, né? Em primeiro lugar, olhe para dentro de si e diga assim, você merece tudo de melhor. E tem chance de qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer situação, tem a oportunidade, porque basta a gente querer, não é mesmo? Mas enfim, não querendo espichar demais, Newton, vamos então agora para o quinto medo. Então já passamos 4 medos, vamos para o quinto medo que a gente quer aprender a sanar, a curar. Então qual é que seria? Medo da velhice foi esse, qual é o próximo agora? Medo da velhice, né? A gente falou o medo da solidão, o medo da solidão. Agora vem o medo da velhice. Esse medo, né, é o que é a todo tempo permeado aí, novamente, pelas redes sociais, pela mídia, que sempre foi permeado. Ou seja, você tem que se aposentar, você vai ficar velho, e ficar velho é ruim, ficar velho é ficar excluído num grupo de pessoas de cabelo branco, de pessoas que não querem nada com a vida, sedentários, pessoas que vão falecer. Chegou a determinada idade, aposentou, vai falecer, a vida acabou. E muito pelo contrário. Hoje tem se descoberto o quê? É notório isso. Tem se descoberto que a partir dos 50 anos, a vida pode ser muito melhor. A partir dos 60 anos, a vida é mais tranquila. Os grandes cruzeiros, né, antes dessa situação toda que nós estamos enfrentando,
as grandes companhias de turismo, elas descobriram que um dos melhores mercados para trabalhar é o mercado a partir de 50 anos, 60 anos. São pessoas de bem com a vida, casados, filhos já crescidos, que podem viajar, gastar dinheiro, porque eles já estão com a vida sólida, construída, só estão ajudando. Então eles têm tempo para conhecer o mundo, como o mundo é para eles, conhecer as belezas do mundo. Egito, Grécia e por aí vai. Descobriram isso, deu uma parada, está voltando agora. Ou seja, a velhice não impede ninguém. Um medo da velhice também, junto com a velhice, é um medo da doença. Eu vou ficar velho, eu vou ficar doente. Não é verdade. Eu, por exemplo, tenho 53 anos, o meu irmão tem 63, ele parece um jogador de futebol mais jovem que eu. Por quê? Porque ele cuida todos os dias da sua saúde. Ele é um engenheiro, então ele tinha uma prática. Todos os dias pela manhã fazer uma determinada caminhada. Agora ele evoluiu nisso, aí já está fazendo outros tratamentos. Então é um jovem, cada dia mais jovem. A velhice só chega para quem aceita a velhice como tal, né? Então ele está tratando, está cuidando, é como se fosse um carro. Se você cuidar das peças que tem que trocar, reparar e sempre colocar os óleos necessários, sempre vai ser maravilhoso de se ver, maravilhoso de se andar. É como nós fôssemos uma grande máquina. Cuidando do nosso corpo, nós vamos chegar em qualquer idade, com muita tranquilidade. Como já dizia Júlio César, imperador romano, mens sana in corpore sano. Se sua mente está sã, o seu corpo vai estar. Por isso que nós falamos, como cuidar da saúde mental nesse período de 2022. Primeiro passo, tratar-se bem, cuidar bem de si mesmo. Nós falamos no outro vídeo, né, Luciano? Como o que você não deve ingerir, o que você não deve colocar. Leite, por aí vai. Hoje, eu até falo para você algumas coisas que você pode se alimentar, ingerir. Água com limão, cloreto de magnésio de malato, tantas coisas verdes que você pode, couve, rúcula, tanta coisa maravilhosa que você pode nutrir o seu corpo, espinafre, que é fantástico para o seu corpo, rúcula e tantas coisas. Cara, você vai pesquisar, você vai ver os canais especializados, vai ver, poxa, e essa pessoa aqui, o próprio Luciano, que gosta muito disso, ele vai explicar, esse alimento aqui é bom. E muda a sua vida? Claro que sim. Muda o seu corpo, muda a sua mente. Muda a sua mente, muda o seu corpo. Então, isso é muito importante. Não tenha medo da velhice. Tenha tranquilidade. Se você se cuidar agora, começou a partir de agora. Agora, você vai ter resultados positivos a partir de amanhã, depois de amanhã. Você vai estar sólido para quando chegar 60, 70 anos, você está feliz da vida, fazendo sua caminhada aonde você estiver, na praia, no campo, na sua cidade. Não se preocupe aonde, só siga isso. Cuide-se agora, para que amanhã tudo esteja bem com você. Isso aí, que bom, que aula interessante que nós tivemos. O pessoal acho que está gostando muito aqui, com certeza, né? E a gente está dando continuidade nesse tema, que é da saúde mental, agora a saúde sobre os medos, as necessidades de mudanças. E eu convido todos a conhecerem melhor o canal do Newton Lucas, que é o canal NK Lei da Atração, e tu estás lançando também um curso gratuito agora, nesse mês de janeiro. Conta um pouquinho para nós, se dá para as pessoas se inscreverem no curso gratuito agora, que já começou essa semana, né? É que tu trata com mais detalhes esses assuntos. Fala um pouquinho desse teu curso Poderosamente. Bem, o curso Poderosamente já está no mercado há mais de 2 anos, é um curso mais amplo, né? São horas de aulas, são todas aulas online, então você vai se inscrever, vai adquirir o curso através do Hotmart, e então você vai ter acesso a essas aulas. A cada mês, você vai receber uma outra aula, uma atualização. Por exemplo, nós falamos de códigos, código de Grabovoi, código de Agesta, os números que vão mudar a sua vida. Isso é um exemplo básico, tá? Então, nós falamos o código para atrair dinheiro, 520. Como você vai falar, como você vai ter resultados com esse número, quantas vezes repetir, como se vai ouvir ou não. Esses detalhes nós explicamos ali no curso. 777, o código para a solução dos problemas, o código para os milagres na sua vida. Se eu pudesse dar uma dica para você, para um ano novo bom, para um ano ou qualquer ano novo melhor na sua vida, 2022, 2023, 2024, 777. É um código poderosíssimo para atrair milagres. E eu tenho relatos ali no nosso canal, nos vídeos, de milhares, não é de uma pessoa, 100 pessoas, 200, milhares de pessoas falando, esse código transformou minha vida. Eu consegui várias coisas positivas através da utilização do código. E essas técnicas nós vamos explicando ali no curso.
Arquétipos, por exemplo. Qual o melhor arquétipo para você enfrentar os medos hoje? É o arquétipo da onça. Eu sempre falo, onça e a coruja, aqui para nós, no Brasil. Onça e a coruja, em qualquer lugar que você estiver no mundo, vai te ajudar a enfrentar os medos, ter garra, força e muito mais. Se você quer conhecer os arquétipos, o poder das imagens, das palavras, a energia, a frequência ancestral das imagens, eu considero fortemente que você acesse o nosso curso. Faça as aulas gratuitas agora em janeiro. As aulas são liberadas dia 5, 10, 15 e 20 de janeiro. Você gostou? Adquire o curso, que ele é completo. Tem ali 30, 40 aulas que vão te ajudar muito no crescimento pessoal, no seu desenvolvimento pessoal. Tá, então é www.clubpoderosamente.com. Esse é o site ali, né? Acesse www.clubpoderosamente.com. Eu vou deixar aqui na descrição do link, né? A gente vai ter mais isso aí. Então, como vencer os medos foi a aula de hoje. Então, todos esses assuntos que a gente ventilou hoje estão incluídos nesses cursos. Então, relembrando, tem aulas, são 4 aulas, dia 5 de janeiro, dia 10, dia 15 e dia 20, todas são gratuitas, a pessoa pode se inscrever gratuito, depois se quiser dar continuidade, aí sim a pessoa adquire o curso pela Hotmart, né? Então é isso, puxa, então eu fico muito feliz de a gente estar fazendo essa parceria, assim, de levar para as pessoas um pouco de ensinamentos libertadores, que é essa nossa proposta do meu canal, especialmente é ensinar a espiritualidade, a física quântica, a lei da atração, as afirmações, os mantras, tudo que ajuda a elevar a pessoa para suportar esse momento difícil que estamos passando, mas certamente são os momentos que mais vão elevar as pessoas e trazer o seu máximo, o seu potencial maior, né? Então é muito bom a gente estar fazendo isso aqui e aplique, a gente pede às pessoas que estão ouvindo, comece a aplicar isso, estude, leia de novo, compartilhe essa live, você que está em casa, né, que tem o seu amigo, que está se queixando da vida, porque está tudo indo mal, blá, blá, blá. Mostre para ele que não somos nós que construímos o nosso projeto de vida, então a gente tem como construir de uma maneira mais verídica, né, mais forte, mais luta vencedora. Então você pode construir a sua vitória através do trabalho individual de cada um. Então, isso que a gente tenta mostrar para vocês. Então, compartilhe essa live, dê o seu comentário, se inscreva no canal, conheça o canal também do Newton Lux, que é NK Lei da Atração, está na descrição, né? E a gente vai se ver, nós vamos falar em outras oportunidades sobre esses assuntos de autoconhecimento que as pessoas gostaram tanto, né? As últimas lives foram, assim, uma visualização incrível, né? Então, a gente tem essa proposta de ajudar você que está em casa. Então, Newton, eu fico muito feliz com a tua presença, eu deixo tuas considerações finais aí para a gente concluir, então, essa live. Bom, quero convidar você a conhecer o nosso canal, NK Lei da Atração, como o Luciano falou. Nós temos mais de 800 vídeos tratando especificamente disso. Lei da Atração, desenvolvimento pessoal. Então, esse é o nosso trabalho, é o que nós nos dedicamos. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você, falando sobre o medo, né? T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Um dos livros também, um dos best-sellers no mundo todo, mais vendidos do mundo. E ele tem aqui, no arquivo de riqueza número 16, ele fala o seguinte: as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Ou seja, tanto faz nos negócios, como na vida, no romance, nas relações, no trabalho, se você se deixar paralisar pelo medo, você não vence em nada. Você fica travado e manipulado. Ou seja, faça a coisa certa, faça o correto para você mesmo. Tenha coragem de ousar, saia da zona de conforto. Saindo da zona de conforto, você vai pisar em lugares diferentes, mas tenha certeza, você vai ter sucesso se você colocar na sua mente que o sucesso pertence a você. Então, mais um forte abraço a todos e gratidão por estarmos todos juntos. Gratidão, Nito. Então, aguardo vocês nos cursos. E lembrando, assim, um complemento que me lembrei agora, que é muito importante, que nós somos dominados durante milênios, séculos e milênios, para que a humanidade não despertasse o seu potencial, que nós temos a capacidade de agir. Tudo foi nos dado, assim, que alguém vai fazer, alguém de fora vai dar, tudo vem e a gente foi manipulado. E agora, como está caindo esse véu de Maia, da ilusão, nós estamos descobrindo que nós somos os próprios construtores do nosso destino. Então, a gente está aqui para orientar você,
para ajudar você a você ser o construtor do seu sucesso, do seu destino e das coisas boas que o universo está esperando para lhe dar. Então, abra os braços e diga: eu recebo e agradeço e estou aberto para tudo de bom e melhor que o universo tem para me dar. E comece aqui com a gente aqui, tá? Então, queridos amigos, muito obrigado pela presença, né? Não deixe de dar o seu like, que isso é super importante para nós, para o YouTube mandar para mais pessoas, dê o seu joinha, né? E se inscreva dentro do possível. A gente volta em próximos vídeos. Então, a todos, Newton, muito obrigado. Vocês que estão em casa, Deus abençoe. Tchau, tchau, valeu. Tchau.